webinar com o tema A Leitura em Suporte de Papel e em Digital. O meu nome é Diogo Alves de Sousa, em representação da direção da Associação Cavaleiros de Gutenberg, em substituição do nosso presidente Paulo Souto, que se encontra ausente em Istambul, e a quem desejo desde já um bom regresso. Muito obrigado a todos pela participação neste evento promovido pela Cavaleiros de Gutenberg, Associação Lusófona. Obrigado também aos nossos oradores que gentilmente dispuseram de parte do seu tempo para debater o tema deste evento, que claramente nos toca a todos. E a todos quantos se inscreveram neste webinar e que estão agora presentes. Apresentando brevemente a Cavaleiros de Gutenberg, a Associação Lusófona, até porque presumo que haja alguma curiosidade quanto ao nome, ainda há pouco me questionavam. Esta associação advém dos contactos que desde 2013 a Confraria Polaca de Polish Guild of Gutenberg Knights desenvolveu em Portugal, com empresários e personalidades que se identificam com os mesmos ideais, visando criar o ramo português desta organização. Entre os primeiros passos dos Cavaleiros de Gutenberg, portugueses, esteve a entronização de 7 personalidades portuguesas ligadas à atividade gráfica, o primeiro núcleo duro de trabalho que formamos. Na Polónia, esta organização existe desde 1996, integrando a Confraria Europeia dos Cavaleiros de Gutenberg, que nasceu em França em 1978. A corporação polaca defende e promove os valores de uma Europa justa e fraterna, difundindo a língua e a cultura dos povos, contribuindo para a preservação da palavra impressa e para a sua melhoria e desenvolvimento. De igual modo, promove a alfabetização e a difusão da educação e cultura, especialmente entre as crianças e os adolescentes. A Associação Lusófona, oficialmente constituída em Portugal em 2018, pretende defender e promover a palavra impressa, contribuindo para a sua preservação, difusão, melhoria e desenvolvimento da comunicação impressa dos países da cultura e de língua portuguesa. Convido-vos desde já a visitar o nosso website e a conhecerem-nos melhor. Com a colaboração de empresários e personalidades portuguesas, a Associação Lusófona tem vindo a desenhar um conjunto de iniciativas que visam concretizar os objetivos a que se propôs, visando a difusão da palavra e da cultura portuguesas. Estamos a fazer o levantamento de espaços relevantes na área da memória industrial ligada à palavra impressa. Temos ligações à comunidade visando apoiar a formação de universos mais desfavorecidos, promovendo a empregabilidade e melhorando a autoestima. E com este evento, iniciamos colaborações que esperamos que venham a resultar em debates sobre temas tão interessantes como o que nos traz aqui hoje. Num momento de aceleração da transição digital a que todos estamos sujeitos e também de alguma sobrecarga e fadiga dela decorrente, a declaração de Stavanger, inspiradora deste evento, coloca algumas questões relevantes. O trabalho de que decorre é um meta-estudo direcionado à melhoria da leitura sobre suporte digital. Durante 4 anos, um grupo de cerca de 200 académicos e investigadores de toda a Europa que estudam a leitura, a edição de texto, a literacia, investigaram o impacto da digitalização nas práticas de leitura. Nesta meta-análise, que incluiu 54 estudos e mais de 170 mil participantes, demonstra-se que a compreensão de textos informativos longos é melhor quando se lê em papel do que quando se lê em ecrã, principalmente se o leitor estiver sob pressão do tempo. Nos textos narrativos, contudo, não foram encontradas diferenças em função do suporte. É precisamente a diversidade e abrangência deste trabalho, bem como a sua credibilidade, que torna particularmente interessante num momento como o atual analisar as suas conclusões. Qual o impacto, por exemplo, no pensamento crítico, na educação e no desenvolvimento infantil da compreensão? Só isto dar-nos-ia tema para muito mais do que 90 minutos. Estou muito expectante por conhecer as opiniões dos nossos participantes e perceber onde podemos chegar na preservação, difusão, melhoria e desenvolvimento da comunicação, em particular da comunicação impressa. Termino agradecendo, em nome dos Cavaleiros de Gutenberg, o apoio da Apigraf,
da APEL, da AP Imprensa e da Abigraf, assim como da X-Trade. E bem assim ao nosso moderador Jorge Castilho e a cada um dos estimados oradores, Rui Zinck, João Scortesi, João Alvim, Carlos Di Giorgio, Lopes de Castro e João Palmeiro. Vamos então passar a palavra para o Centro de Ação com o Dr. Jorge Castilho, atualmente diretor da Associação Portuguesa de Imprensa e membro da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, entre outras responsabilidades. Iniciou a sua carreira como jornalista na agência ANI, atual agência Lusa, pertenceu ao Diário de Coimbra e ao Jornal de Notícias, depois fundador e diretor do Jornal de Coimbra e diretor-geral da TSF Coimbra, bem como professor no ensino secundário superior. Jorge Castilho, obrigado, a palavra é sua. Muito obrigado, saúdo todos os participantes, um abraço fraterno especial para quem nos segue do lado do Atlântico, nesse país maravilhoso que é o Brasil. Esperamos que rapidamente a pandemia nos deixe voltar a aproximar em termos físicos e não apenas por esta via telemática, que, enfim, tem as suas vantagens, mas tem muitos inconvenientes. E isto tem a ver também com o tema que vamos debater hoje, de alguma maneira. Começo por apresentar os participantes, portanto, os dois oradores principais. Eu peço desculpa por usar a designação portuguesa, mas acho que a nossa língua é tão rica que não temos necessidade de recorrer aos anglicismos. João Scortesi é escritor, editor, gráfico e livreiro, diretor-presidente do Grupo Editorial Scortesi, foi conselheiro de Humanidades da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, de 1997 até 2006. Foi diretor da União Brasileira de Escritores, em 3 gestões, da Associação Nacional de Livrarias, e diretor adjunto e vice-presidente da Câmara Brasileira do Livro, também em 3 gestões. É vice-presidente da Abigraf, Associação Brasileira da Indústria Gráfica, e vice-presidente da União Brasileira de Escritores. Membro do Conselho Eleito da Câmara Brasileira do Livro e ainda editor do portal Amigos do Livro, para além de coautor do livro Guia do Profissional do Livro. Quanto ao nosso orador principal, Rui Zinck, nasceu em Lisboa em 1961, escritor e professor no Departamento de Estudos Portugueses, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É autor de uma obra diversificada e multifacetada. No âmbito da literatura, publicou, entre outros, os romances Hotel Lusitano, em 1987, Apocalipse Now, em 96, O Suplente, em 2000, e Os Surfistas, em 2001, o primeiro e-book em língua portuguesa. É ainda coautor de Major Alverca e dos livros infantis O Bebé que não gostava de televisão, O Bebé que não sabia quem era, O Bebé que fez uma birra e Pornex. A sua obra está traduzida em inglês, alemão e hebraico, encontrando-se também publicada no Brasil. Quanto às entidades envolvidas, portanto, a Abigraf Nacional é a Associação Brasileira da Indústria Gráfica, representa o setor gráfico brasileiro e está aqui representada pelo presidente interino, Dr. Carlos Di Giorgio. Empresário gráfico, advogado e jornalista, é sócio-diretor da Di Giorgio e Companhia desde 1969, empresa fundada pela sua família em 1932. A APEL, Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, está aqui representada pelo seu presidente da direção, João Alvim, da editora Bertrand. A Abigraf, Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas e Transformadoras do Papel, representa a nível nacional as empresas dos citados setores. Está representada pelo presidente da Direção Executiva Nacional, Dr. Lopes de Castro, cargo que ocupa desde 2016 e é também ele um cavaleiro de Gutenberg. É igualmente administrador da Norprint, uma gráfica localizada no norte de Portugal, especializada na obra livre.
A APA Imprensa, a Associação Portuguesa de Imprensa, de que eu próprio sou diretor, representa em Portugal os editores de jornais e revistas. Está aqui representada pelo presidente, Dr. João Palmeiro, também ele um cavaleiro de Gutenberg. E pronto, feitas as apresentações, vamos começar então por aquilo que nos traz aqui a todos, que nos convocou, e é ouvir os nossos oradores e depois dar oportunidade aos participantes de colocarem questões e pedirem alguns esclarecimentos. Eu começo por passar a palavra ao Rui Zinck. O que me tinham proposto é que eu fizesse perguntas, mas eu parece-me que é preferível começar por ouvir uma intervenção inicial do Rui Zinck, do que pensa sobre este tema que nos foi proposto. Depois, se justificar, então colocarei algumas perguntas. Está bem, posso? Não preciso de carregar em nada, pois não estão a ouvir-me. Estamos a ouvir muito bem. Sim. Não preciso de carregar em nada. Okay. Então, pronto, muito obrigado pelo convite. Já agora dizer que essa informação foi tirada de um site, a WOC, que a tirou, por sua vez, da Wikipédia, e é uma bibliografia de há 20 anos. Eu, entretanto, a minha vida correu um bocadinho melhor e pior em vários aspectos, e sou professor de mestrado em edição de texto, que é uma competência que aqui me traz, e também tenho mais algumas traduções, mas é só para dizer que um dos problemas da internet, nomeadamente da Wikipédia, em relação às enciclopédias tradicionais em papéis, é que é preguiçosa. E isso já sabemos que é um dos problemas este novo mundo digital, é que o novo mundo digital deixa menos pegadas digitais. Isto é muito difícil descobrir quem é o autor. Ainda no outro dia vi uma frase de Homero a dizer eu faço a barba com isqueiro Gillette, e Homero não terá feito a barba exatamente com aquele instrumento, e tudo aquilo a que nós chamamos em inglês as notícias falsas, que sempre existiram, e no Essa de Queiroz, nos Maias, há lá uma personagem com o Palma Cavalão, que é uma crítica ao jornalismo daquele tempo. Com este novo universo, a fraude, o corta e cola, eu tenho muito esse problema com os alunos, que é uma dificuldade cada vez maior em transcrever, em fazer uma perífrase, em fazer uma variação, mas eu penso que aqui não é importante, já passámos o estado da discussão entre digital e entre papel. E aquela velha discussão, será que o digital vai acabar com o papel? E nós sabemos que não está isso em causa. E muitos de nós hoje em dia somos ambidestros, isto é, usamos os mesmos. Usamos ambos, eu uso desde o telemóvel, o celular, ao computador para ler, mas isso não impediu que continue a ler em papel, portanto é uma expressão pessoal, mas de facto o que nós podemos agora ver é, para lá da guerra, é ver duas ou três coisas. Uma delas é que neste momento estamos sob uma vitória do digital, mas é uma vitória, espero que seja de pirro. É uma vitória contextual, a menos que nós queiramos viver para o resto da vida em pandemia, ou como num filme de Emir Kusturica, Debaixo da Terra, à espera que a guerra acabe, ou a menos que isso aconteça, esta vitória neste momento absoluta, quer do digital, quer como disse agora mesmo Jorge Castilho, quer do fazermos uma palestra em Zoom, o que nos impede neste momento de estar de mangas abertas no Brasil a beber uma caipirinha ou um suco daqueles maravilhosos. Isto não vai durar sempre. Portanto, se há coisa que a pandemia nos mostra, é que viver é melhor do que fazer tudo por Zoom. Viver desconfinado é melhor do que viver confinado. E, se calhar, nós vamos sair daqui a dar um maior valor àquilo que nos faltou,
que foi o acesso em Portugal, de momento, o acesso às livrarias, e o acesso a um bem de consumo, a um bem de consumo que é, por enquanto, mais criativo e mais crítico e propicia mais a criatividade e a crítica do que o meio do eletrónico. O meio eletrónico é incrível, é maravilhoso, mas a coisa é simples. E eu tenho mais de 2 ou 3 minutos para falar. A primeira coisa é esta. O futebol, a analogia do futebol, nós vemos muito melhor as jogadas quando estamos em casa, vendo a tela, vendo o ecrã da TV. Mas a experiência física do futebol é extraordinária lá. Dizia-se que o cinema e a televisão iam terminar com o teatro, e não é verdade. O teatro pode ser muitas vezes uma experiência frustrante, porque é ao vivo, e às vezes não resulta a coisa certa, e é mais difícil sairmos a meio da peça, se não gostarmos, do que se estivermos em casa a ver TV ou num cinema numa sala escura. Os atores não ficam ofendidos nem melindrados se decidimos ir embora. Mas quando o teatro é a experiência do teatro, a experiência da presença humana, que é algo que existe há 2500 anos, essa é inolvidável. E não podemos permitir que o futuro seja um corte de mutantes com um passado. Aquilo que me liga a mim ao século XIX e ao século XVIII é perigoso se de repente o século XXI fizer uma espécie de amputação. Já que deste 2 exemplos, dou um terceiro, que é: fui buscar Roland Barthes. Há um texto que podemos encontrar na internet, que é traduzido do francês para português, que é um texto sobre o brinquedo francês. E é uma página apenas, e Roland Barthes apenas fala sobre o brinquedo francês. É um texto dos anos 50, publicado num jornal, e ele apenas diz: o brinquedo francês de hoje é conformista. O brinquedo eletrónico, o brinquedo que tem de plástico, e o que ele diz é: o brinquedo para a criança construir é o melhor, porque ser capaz de construir, de criar e de criticar, estes 3 Cs, são elementos fundamentais para a criatividade de uma criança. E ele sanciona e diz que o brinquedo francês, na sua maioria, naquele tempo, brinquedo moderno, é um brinquedo que não ensina a pensar, ensina a conformar. E que pretende formar, cito, crianças utentes e não crianças criadoras. Então, são estas 3 imagens que eu trouxe do brinquedo. Ora, o livro, qualquer pessoa sabe, e isto é uma condição humana, que é: se há livro que vai durar, dura de certeza, é o livro infantil. Porque as crianças chegam... Quem está em risco de ser analfabeto digital são os mais velhos. Mas as crianças têm acesso àquele brinquedo extremamente sedutor, que é o vencedor do momento, e que os pais cada vez mais passam para a mão das crianças para as entreter, que é estarem num carro a ver um filme em vez de verem paisagem. Ora, o primeiro livro é fundamental, e o primeiro livro é importante que seja uma coisa. Eu chamo ao livro um T invertido. É um objeto extremamente simples, lento, que guarda as coisas, que permite ser manuseado e que faz de quem o lê também um agente, porque é também quem o vai buscar e quem vê todos os lados. A leitura é sabido que é melhor em papel. Para rematar, qualquer revisor sabe que revê com mais eficiência ou edita com mais eficiência em papel do que no ecrã, e até para a própria autoedição isso é evidente. Quando eu tenho a impressora avariada, a qualidade dos textos que eu envio para publicações piora logo. E o lembrar sempre que o mundo do texto é muito multifacetado. Portanto, há o livro para criança, há o livro para adultos, há a enciclopédia. De facto, é melhor ter uma enciclopédia no telemóvel ou no celular do que ter nas paredes da casa. Sobretudo agora que cada vez mais os contratos de arrendamento são muito breves e somos obrigados a mudar de casa. Mas a ideia do texto
a ideia do texto presente, o texto que queremos durar, é lento. Só uma última coisa mesmo, que eu já agora são duas experiências cómicas. Uma é em São Tomé e a outra é nos Açores. Na Ilha dos Açores. São duas ilhas. E em duas houve uma modernização. Em São Tomé há um hotel de luxo maravilhoso, onde eu já fiquei algumas vezes, quando fui lá trabalhar, e que introduziu a chave eletrónica, um cartãozinho, parece um cartão de multibanco, ATM, chave eletrónica, para fechar as portas, para abrir as portas dos quartos. O problema é que aquilo é num país onde sistematicamente todos os dias falha a eletricidade. E, inclusive, o gerador do hotel nem sempre funciona e recupera da mesma forma. O que significa que as pessoas acabam por ter que ser chaperonadas para os quartos por um funcionário que lá vai ao longo dos corredores ajudar com uma chave de mão a abrir a porta. Portanto, aqui a modernização, o deslumbramento novo rico com a modernização é tudo menos prático. Uma chave e poupavam muito mais dinheiro. O segundo exemplo da Ilha Terceira é menos flagrante. Houve um senhor que fez muito dinheiro na América e que decidiu fazer um hotel com todo o conforto moderno. Então, nos quartos, pôs umas luzes assim verde e vermelho, como na rua, para uma pessoa poder entrar ou não entrar no quarto. Portanto, o cliente tem que pôr a luz vermelha ou carregar na luz verde, carregar no botão, para as pessoas cá fora saberem. Para além disto ser um desperdício de energia, e energia é um bem escasso, o que acontece aqui é que já existiu, é muito antigo, já existiu muito antes, pôr um cartão à entrada a dizer não entre, por favor, arrume o quarto, é muito melhor. Termino com uma anedota, já sei que vou longo. É uma anedota. Os americanos, há muitos anos, andaram a gastar milhões e milhões de dinheiro a tentar fazer uma caneta que não derrubasse tinta na gravidade zero do espaço. Gastaram milhões e milhões e milhões. Os russos conseguiram inventar um objeto muito mais fiável, perfeito, por apenas 5 cêntimos, 5 centavos. Chamaram-lhe lápis. Muito obrigado, Rui Zinck. Deixou aqui pistas muito interessantes, seguramente iremos retomar. Passo agora a palavra ao Afonso Cortés. Tem também 10 minutos à volta disso. Ok, está ótimo. Bom, muito obrigado pelo convite. Bom dia, Brasil, e boa tarde, Portugal e países de língua portuguesa. Eu vou falar também de literatura, mas antes eu vou falar do produto livro. Vou separar. Eu estou falando devagar porque eu sei que há uma dificuldade com a intelecção das minhas palavras. A vida de um editor de livros, de um gráfico e de um livreiro se complica muito quando esse empresário também publica livros, é o meu caso. Eu estou há 40 anos fazendo isso. Tem dia que eu acordo livreiro, tem dia que eu acordo gráfico, mas por hábito de escrever todas as manhãs, eu quase sempre acordo escritor. O que se tem hoje que nós vamos discutir? Nós vamos discutir leitura, né? Os suportes onde a leitura se processa. A competência do que nós estamos conversando passa por um comparativo entre dois suportes. Eu gosto muito, aliás, quero parabenizar os organizadores desse embate. Eu gosto de dizer que tanto o papel como o livro eletrônico são suportes. Eu gosto dessa nomenclatura, porque é o que é de verdade. Nesse embate, eu vou começar com duas leis que eu aprendi nesses 40 anos, trabalhando em governo, trabalhando em associações de classe, lendo livros de escritores, publicando, enfim, atuando dentro da cadeia produtiva do livro. A primeira, não existe leitura
sem leitores. E a segunda, não existem leitores sem leitura. São as duas premissas do qual eu gosto muito de citar, porque é como eu vejo o livro. Agora, eu vou falar do eu leitor. Eu, Jones Cortese, leitor. Né? Eu não vejo problemas nos dois suportes. Depende sempre da situação onde eu me processo como leitor. Agora, o eu editor, estou mudando, estou trocando de roupa a cada posicionamento. Agora eu vou falar do eu editor. O editor, eu não vejo particularmente alegria em publicar livros eletrônicos. Eu não gosto, mas isso é muito pessoal, né? Eu não sinto o livro como eu acho que ele é, porque o livro, para mim, antes de tudo, é emoção. Na minha empresa, nós já publicamos perto de 300 livros eletrônicos. Isso parece ser um número muito grande, mas está longe de tudo aquilo que a gente publicou em 40 anos. Nós temos hoje 10 mil títulos em primeira edição. Já o eu gráfico, olha a diferença. O que eu tenho observado no eu gráfico? Primeiro, a diminuição das tiragens. Eu acho que isso acontece não só no Brasil, mas acontece no mundo inteiro, né? E também, agora eu vou falar de conteúdo, o empobrecimento do conteúdo. Os livros estão ruins, né? E dentro disso que eu chamo de ruim, eu cito as obras literárias. Eu acho que o professor Rui bem colocou, há um empobrecimento, e isso se nota com muita qualidade. Já o eu livreiro, agora eu vou colocar o homem que vende livros, né? É aí que eu quero acertar o meu foco daquilo que eu estou dizendo. Primeiro, o livro no Brasil, segundo a última pesquisa, o livro eletrônico, representa apenas 7% da nossa produção. E não vai sair disso, né? Alguns achavam que com a crise da pandemia, nós estaríamos multiplicando o livro eletrônico, e não aconteceu isso. O que aconteceu no Brasil, segundo as últimas estatísticas? Houve o aceleramento, a recuperação da venda do livro físico. Todo mundo começou a ler e comprar livros pela internet, né? No Brasil há uma confusão, eu não sei se isso ocorre em Portugal, quando a pessoa fala livro eletrônico, livro digital, livro, né? As pessoas precisam separar aquilo que é a utilização da internet para comprar livro daquilo que é o livro eletrônico, né? Cabe uma observação de mercado. A web, a rede de computadores, ela está infestada de edições grátis e com preços banalizados. Isso é um problema muito sério para nós gráficos, para nós editores e para nós livreiros. Isso é um problema. Passa por aquilo que o Rui colocou, aliás, parabéns, Rui, pelas suas colocações. Eu acho que nós estamos se descuidando do produto livre quanto ao seu conteúdo. Eu falo aqui uma referência a Gutenberg, porque o livro eletrônico, muita gente fala como novidade, como algo que está aí, mas o livro eletrônico está completando esse ano, em 2021, 50 anos. Foi o projeto Gutenberg, lá em 1971, que iniciou todo esse processo, transformando uma coleção de livros eletrônicos a partir de livros físicos. Portanto, são 50 anos. Eu já assisti, já participei dos primeiros debates, que o livro ia acabar, que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo, e na realidade isso nunca decolou. Vamos citar apenas para a gente não ficar no exemplo do exemplo, nos Estados Unidos, o auge do livro eletrônico chegou a cada 4 livros publicados, um ser eletrônico. E não passou disso, e já há sinais do mundo inteiro dessa diminuição. Por quê? Porque as pessoas sentem falta do toque, sentem falta da presença e da credibilidade que o livro impresso tem. Essa é uma visão minha particular. Agora,
eu quero fazer uma observação do que eu aprendi há muitos anos, né? A gente olha para o livro, eu estou me referindo tanto ao livro físico como ao livro eletrônico. As pessoas continuam, eu vou pegar um celular, não sei se dá para ver, as pessoas continuam passando páginas, ou com o dedo, ou assim, as pessoas continuam passando páginas, tanto nos leitores eletrônicos quanto na impressão em papel. Nada mudou. E mais, se você olhar para o formato que o livro tem, ele continua dentro da sua estrutura de número áureo, que é a proporção, né, da letra Φ, do símbolo Φ, em homenagem a Fídias, que é a maneira gostosa que nós temos para ler um livro. Portanto, o que mudou? A tecnologia nos deu o que a gente chama de ferramenta, e não nenhuma novidade. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Que eu vejo tudo isso como suporte, né? Eu acho que nós vamos ficar muito tempo passando livros, passando páginas com os dedos e muito tempo olhando esse formato que nada mais é do que o formato de um livro. Concluindo, os livros são produtos iguais e apropriados à sua utilidade. Eu não posso deixar de dizer isso. O livro precisa ser útil, não importando aí a plataforma, não importando aí o seu substrato ou aquilo que a gente chama de ferramenta. Agora, cada um de nós tem a sua preferência. A minha é pelo livro impresso, porque eu me sinto melhor. Isso não quer dizer que eu não tenha tablet, que eu não tenha vários celulares, que eu não tenha leitores eletrônicos, mas é uma questão de preferência. E essa preferência, ela se dá não só pela mobilidade. Às vezes eu vejo as pessoas falarem sobre mobilidade, sobre acessibilidade, manuseio, toque, cheiro, registro e compartilhamento, né? Eu acho que, para concluir, eu acho que os livros, não importando a plataforma, são necessários. É assim que o livro existe. Obrigado. Eu é que agradeço a sua capacidade de síntese e a clareza da exposição. E agora passar então ao Dr. Carlos Di Giorgio para também ouvir a sua opinião sobre este tema que nos convocou aqui. Se faz favor, tem a palavra. Muito obrigado. Queria, antes de mais nada, cumprimentar o Dr. Paulo Souto, presidente de Cavaleiros de Gutenberg, o senhor João Augusto, presidente da APEL, o senhor Lopes de Castro, presidente da APICRAF, o senhor João Palmeira, presidente da APIMPrensa, e os senhores Rubzinck e João Cortés, pela maravilhosa explanação falando sobre o livro. Antes de tudo, gostaria de destacar que a Associação Brasileira da Indústria Gráfica, ABGRAF Nacional, a maior entidade do setor no Brasil, se sente extremamente orgulhosa e agradecida pelo convite para participar dessa importante e oportuna evento internacional. Quero também justificar a ausência de nosso líder maior, presidente Levi Seregato, que, por motivos pessoais, está afastado da representação de nossa entidade ao longo do mês de março. De certo que ele se sentiria muito honrado em participar desta webinar promovido pela conceituada Cavaleiros de Gutenberg. O tema leitura e suporte de papel em digital se faz extremamente oportuno em um momento em que o próprio livro impresso parece estar em questão. Quando colocamos em discussão o impacto da digitalização nas práticas de leitura e as próprias formas de processamento da leitura em papel ou em mídias digitais, na verdade, estamos abordando o futuro do livro impresso.
O livro impresso sempre teve um papel preponderante na história de nossa civilização, apoiando o desenvolvimento, a educação e fortalecendo a cultura e a democracia em todo o mundo. Nunca se duvidou da importância do papel impresso, até a chegada das novas tecnologias digitais, que oferecem inúmeras oportunidades de produção, acesso, armazenamento e transmissão da informação. Isso também é um grande avanço, ninguém pode negar. A Abigraf Nacional é a favor da tecnologia digital e reconhece nela grandes avanços, inovações e conquistas para todo mundo, inclusive para a indústria agrária. Mas somos absolutamente a favor do livro impresso, entendemos que há espaço suficiente para ambas as formas de leitura. No Brasil, 30% da nossa população nunca comprou um livro impresso. Em média, o brasileiro lê apenas 2 livros por ano. O livro impresso faz falta no Brasil. Acreditamos que o livro impresso tem um papel de extrema relevância na construção de um país que lê mais, portanto, um país que investe na educação de sua população. E defendemos meios para que os brasileiros tenham maior e mais fácil acesso ao livro impresso, como, por exemplo, diminuindo a carga tributária sobre o produto, que encarece em demasia. Para encerrar, quero pontuar que levaremos essa importante discussão de hoje para a nossa associação, estimulando o debate e a busca por mais ações que reforcem ainda mais a importante disseminação do livro impresso. A todos eu desejo um excelente evento. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu ia agora passar a palavra ao João Alvim, da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, para também se pronunciar sobre esta questão. Jorge, estava-lhe a avisar, o Dr. João Alvim está um bocadinho atrasado, se puder passar para os outros 2 oradores. Ok, muito bem. Então, o Dr. Lopes de Castro, a bola é sua. Dr. Lopes de Castro está? Penso que estou, ouvem bem, certamente. Agora. Ok, boa tarde a todos. Um abraço muito especial ao meu amigo Ruizinho, e obrigado por estar connosco. Um abraço ao Carlos de Giorgio, na qualidade de presidente da Abigraf, e, obviamente, ao João Scortesi, que faz o favor de estar connosco, e é, para mim, uma surpresa muito agradável termos um escritor, editor, gráfico e livreiro, que é, digamos, um conjunto muito interessante quando queremos falar do livro, de ouvir alguém que está nestas áreas todas. O Ruizinho que disse há pouco, não está em causa o papel. Eu, por acaso, acho que está. Acho que está, e se não se importam, é muito rápido. Vou referir 2 situações pessoais, passaram-se comigo, por isso posso falar delas. Fui apresentado numa cerimónia a um vice-reitor de uma universidade e ele disse-me, presidente da Associação dos Gráficos, vai ser por pouco tempo. Eu fiquei a olhar para ele e ele confirmou que seria por pouco tempo porque o papel vai desaparecer. Isto vindo de um vice-reitor de uma universidade deixou-me preocupado. Também fiquei muito preocupado numa reunião pública, onde estavam muitas pessoas, numa tomada de posse, quando eu questionei o nosso Ministro da Economia e Transição Digital porque é que era tão importante para o Governo, se aparecia na lista de prioridades do Governo, aparecia em segundo lugar a desmaterialização do livro escolar. Honestamente, não estava nada à espera da resposta que eu vi. Estava à espera de um diálogo, qualquer coisa, mas não o que eu vi. O Sr. Ministro fez o favor de me informar que este modelo de sala de aula já leva 50 anos, não pode continuar, tem que acabar, não faz sentido. O livro escolar em papel não faz sentido, portanto temos que avançar para a desmaterialização.
Mas também me deu um conselho que eu tomei nota, não vou seguir, registrei, e aconselhou-me a reconverter a minha empresa. Portanto, ele está mesmo convicto de que o livro em papel vai desaparecer. E possivelmente, eu não sei se será por isso ou não, mas possivelmente estará aí alguma das explicações do encerramento das livrarias e possivelmente estará aí a decisão da nossa Ministra da Cultura em vetar a abertura das livrarias, mesmo com o Presidente da República a pedir abram. Não, pelos vistos, a proibição de proibir que o nosso Primeiro-Ministro falou não os convenceu, o que é pena. E a parte interessante disto é que estamos a falar de um produto, um livro, quer queiramos, quer não, e quando o presidente da Apigraf, ou da Abigraf, ou da APEL, qualquer um de nós, fala sobre o livro, os nossos interlocutores olham para nós como parte interessada, nem sequer nos dão o benefício da dúvida de que, além de sermos parte interessada, pensamos, e por pensarmos, estamos preocupados. Eu, pessoalmente, estou preocupado. O Ruizinho que dizia que o livro infantil vai perdurar. Claro que vai perdurar. A minha preocupação é se teremos leitores, porque se o livro escolar acabar, estamos a formar não leitores. E isto parece que é uma opção de fundo do nosso governo. Estranhamente, para mim, é uma opção do governo português. Mais ninguém na Europa está a fazer isto. Certamente viram o senhor Bruno Le Maire, ministro da Economia francesa, está nas redes sociais, a fazer a apologia do livro, como eu gostava de saber fazer. É uma delícia ouvir o ministro da Economia falar sobre livros. Nós não temos essa sorte. Porque se tivéssemos essa sorte, certamente saberiam. Eu tive o prazer de visitar um museu do primeiro livro da humanidade em Seul, na Coreia. E o primeiro livro da humanidade, que data de 1337, já lá vai muito tempo, tem uma cópia no museu e tem o seu original, está na Biblioteca Nacional de Paris. O que quer dizer que ainda existe. Hoje, o digital não nos dá garantias desta capacidade de resistência e resiliência, de saber guardar a informação para podermos usá-la quando precisamos. E a questão é, mas nós somos contra o digital? Não. A todo momento, se fizermos o percurso que a Confederação da Indústria Gráfica fez, que foi incluir na sua denominação a comunicação digital, a todo momento a Apigraf fará isso. Nós somos uma associação industrial da indústria gráfica, dos transformadores de papel e da comunicação digital. O que nós queremos é fazer perceber às pessoas que há que complementar os meios, há que complementar os suportes. Eu tenho, por motivos óbvios, tenho todos os readers que há disponíveis no mercado, portanto sei do que estou a falar, sou utilizador, continuo a preferir o livro em papel. Ok, mas sou eu que estou na indústria gráfica e represento a associação. Eu, numa entrevista muito recente, numa reunião muito recente com o nosso Ministro da Economia e com o nosso Presidente da República, eu lembrei aos dois, ao Presidente da República não é preciso lembrar nada, porque ele é um infetível defensor do livro, mas lembrei que o livro não precisa de bateria. E eu não sei se as pessoas sabem, se o nosso Secretário de Estado da Transição Digital saberá de certeza, se o nosso Ministro da Economia, o nosso Ministro da Educação, que também quer atirar para a cloud os conteúdos dos livros escolares, não sei se sabem que as árvores, que a única preocupação que eles têm é a defesa das árvores, coitadinhas das árvores. Nós, indústria, nós, fileira do papel, só consumimos 10% dessas árvores. E era bom que eles tivessem consciência que as árvores, 60% delas vão para a energia, para a produção de energia, a tal produção que o digital precisa. Eu vou acabar só com uma preocupação. Ninguém
tem coragem de colocar na discussão a questão do lixo tecnológico que estamos a deixar para as nossas gerações futuras. Aliás, neste momento já é grave, mas estamos a deixar problemas muito sérios para resolver. Ninguém quer falar disto. Hoje o assunto é ler. De facto, eu, como leitor, honestamente, prefiro o papel. Mas já sei porque é que gosto de ler e o que é que gosto de ler em papel e o que é que leio no telefone e no tablet. E era isto que era preciso pormos na mesa. Como complementar os suportes? Porque é que a imposição do digital obriga, ou quer obrigar, a que o livro desapareça, o que é um disparate, a que o papel desapareça, um disparate maior ainda, porque este vice-reitor da universidade não percebeu, deve ter percebido que a Associação da Indústria Gráfica seria qualquer coisa ligada ao jornal. Não percebeu a dimensão da indústria gráfica. Não percebeu as atividades que envolvem a indústria gráfica. Portanto, é pena porque estou a falar de um vice-reitor. Só para encerrar, editam-se 3.000 livros dia à escala planetária. A cada 30 segundos sai um título novo. Este é um número interessante. Eu tenho pena que o nosso país, estou a falar de Portugal só porque não tenho os números do Brasil, mas eu tenho pena que na Europa, praticamente só Portugal é que não está a editar mais e a vender mais. Há 2, 3 anos estávamos a acompanhar a tendência, perdemos, descolámos. O ano passado em Inglaterra subiram 5,2% o número de títulos editados, mas também subiram, na mesma proporção, o número de vendas em livrarias. Eu gostava que estes números fossem nossos, não são, é a nossa realidade. Obrigado a todos por me ouvirem. Obrigado. Vamos então agora passar a palavra ao Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, João Palmeiro. Meu caro amigo, a palavra é tua. Muito obrigado, Jorge. Boa tarde a todos. Boa tarde também aos meus colegas presidentes das outras associações, com quem tenho o gosto de partilhar muitas vezes lutas difíceis. É com orgulho que digo que a Associação Portuguesa de Imprensa, quando as livrarias foram fechadas, tomou a iniciativa, sem ter perguntado nada a ninguém, de pedir aos seus associados que editam cerca de 600 publicações periódicas em Portugal, que colocassem nas suas páginas um protesto, uma pena, um grito de que as livrarias não podem estar fechadas. E não podem estar fechadas, eu quase que diria ridiculamente, mesmo que não tenham ninguém lá dentro, porque a ideia que as livrarias fechadas nos transmitem é que se está a passar algo de tão grave, que nem livros já nós podemos aceder. E esta questão do acesso é aquilo que me vai permitir falar nos jornais e nas revistas, que também são produtos que começaram por ser de papel, que hoje são produtos digitais e, como o Lopes de Castro disse quando quase a terminar a sua intervenção, o mais importante não é nós dizermos que uns vão substituir os outros, é sabermos como é que vão ser complementados. E há uma coisa que eu tenho por seguro, é que ler é a atividade mais difícil do ser humano. E sendo a atividade mais difícil do ser humano, tem que ser treinada, porque se não for treinada, porque se nós não nos habituarmos a ler, é uma frase banal que nós dizemos às crianças, aos filhos, aos netos, aos amigos, se nós não nos habituamos a ler, a leitura será sempre qualquer coisa de estranho, porque quando passa para lá da simples funcionalidade da informação, e da informação próxima, e da informação executiva, direi eu, a leitura torna-se um mundo difícil de compreender. Daí eu dizer muitas vezes, eu não sei se
a maior responsabilidade é em escolhermos como lemos ou é em escolhermos como escrevemos. Porque quando alguém escreve, e escrever com símbolos gráficos, com imagens também é possível, quando alguém escreve, escreve para quem lê. Ora, o papel é qualquer coisa que nos acompanha há 200 anos, enquanto forma de informação. Este ano, de 2021, faz... Eu estou agora a ouvir-me totalmente. Eu peço, por favor, desligarem os microfones, porque senão faz eco. Eu estava a dizer que este ano de 2021 faz 200 anos que Portugal teve a sua primeira lei de imprensa. É uma efeméride que vai muito para lá da própria data, que inaugura, aliás, este caminho constante de que em Portugal as leis de imprensa antecederam sempre as Constituições. Portanto, em Portugal, a liberdade de expressão através do escrito é qualquer coisa que este ano temos que celebrar há 200 anos. Esta ideia é fundamental para nós conseguirmos discutir ou analisar a questão do papel sim ou do papel não, do digital sim ou do digital não. Lopes de Castro também disse uma coisa muito importante, que é o chamado lixo digital. Eu no outro dia estive a contar, eu tenho quase 100 telemóveis em casa que foram, porque eu não deito fora, porque eu não os troco e, portanto, foram vindo uns atrás dos outros. Eu tenho 100 telemóveis em casa e decidi fazer uma coleção de telemóveis. Pus numa vitrine, podia ter posto cacos ou podia ter posto outra coisa qualquer, pus telemóveis. É aquilo a que o Lopes de Castro ainda há pouco nos lembrou como sendo o lixo digital. E quando eu tenho uma biblioteca com 4 ou 5 mil livros, nenhum deles é uma coleção. Cada um deles existe para ser por dentro. E quando eu tenho uma pequena hemeroteca com alguns milhares de jornais também, cada um desses jornais não é só o papel que está impresso, é a época que representa, é o conteúdo que nos permite compreender como é que o mundo era nessa altura. E esta matéria, e assim eu lanço para a discussão, é que o que nós temos que compreender é que os jornais são, cada vez mais, jornais impressos em papel, para ser mais concreto, são marcas que representam décadas em Portugal. Há, neste momento, 36 jornais que se publicam ininterruptamente há mais de 100 anos. Aliás, saúdo nas pessoas dos nossos colegas brasileiros, os 2 jornais do Recife, que são neste momento os mais antigos jornais que se publicam em língua portuguesa em todo o mundo, e também por isso são os mais antigos jornais da América do Sul. E isto, o poder dizer que o jornal em papel é um marco, eu não estou a dizer que as notícias digitais não são importantes, são fundamentais, fazem parte da nossa vida. Mas o jornal é aquilo que faz a diferença entre aquilo que eu decido escolher como a maneira de olhar para aquilo que me rodeia e aquilo que eu apenas recebo, porque é mais confortável na forma rápida e na forma de acesso e de escolha de acesso que o mundo digital me oferece. Portanto, eu acho que, tomando uma vez mais o que disse o Lopes de Castro, o que nós temos todos que compreender é quais são as estratégias para sermos capazes de complementar os suportes, como disse o nosso colega brasileiro, os suportes e, sobretudo, cada uma das realidades, que é o conteúdo que está num jornal em papel e o conteúdo que está num jornal digital. Acreditem que não é de todo a mesma coisa. Muito obrigado, João Palmeiro. Creio que o Dr. João Alvim já estará connosco.
e, portanto, eu passo-lhe a palavra, lançando-lhe, como não teve a oportunidade, se calhar, de ouvir algumas das intervenções, o João Palmeiro, de alguma maneira, também sintetizou o que já foi dito antes, mas eu fixei que, por exemplo, no Brasil, o livro eletrónico representa apenas 7% do volume editorial. Se quiser começar por aí, portanto, qual é a realidade de Portugal nessa matéria? Muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite e peço desculpa de só agora poder entrar. Bem, o livro eletrónico em Portugal não tem expressão, não é? Não se desenvolveu ainda e não estou a ver que no imediato isso venha a acontecer, ou pelo menos tenha significado. Eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre o livro. Nós temos que pensar que a origem da escrita tem muitos anos, não é? E que nessa altura escrevia-se, enfim, para não ir mais em tábuas e mais tarde em papiros, e muita tradição oral também, e que levou um dia a haver livros em papel, onde muito do que ficou para trás e que nos chega ainda até hoje acabou por ser impresso e guardado dessa forma. A verdade é que hoje, quando falamos, e de então para cá, desde Gutenberg até hoje, falamos sempre em livro em papel, e agora põe-se a questão com os novos suportes eletrónicos se haverá uma transição ou não. É uma pergunta. Mas, para responder a essa pergunta, nós temos primeiro que pensar que, ao longo de todo o tempo em que há escrita e que ela se traduziu de alguma forma gravada ou impressa, ou seja, como for, a verdade é que os conteúdos atravessaram estas diferentes formas e chegaram até nós. E a pergunta é se eles continuarão no futuro em suporte diferente. Bem, eu não tenho uma resposta para isso, tanto é possível que sim, como é possível que não. O que eu digo, eu diria, não há uma impossibilidade. Isso não, certamente que não. E aquilo que observamos nos países como nos Estados Unidos, mais agressivos e mais que vão à frente deste campeonato, claramente existe um núcleo para livros eletrónicos. Também é preciso entender quem são os grandes leitores de livros eletrónicos, em suporte eletrónico. São, por muito ao contrário daquilo que se possa pensar, são os grandes leitores. Ou parece ser os grandes leitores é que são os compradores de livros eletrónicos e que compram simultaneamente livros em papel e livros eletrónicos. Não há, digamos, um abandonado do livro em papel em favor do livro eletrónico. Não. Os grandes leitores o que dizem, ou que nos temos vindo a perceber, é o livro eletrónico é-lhes prático. Muitas vezes querem o livro em papel e o livro eletrónico em simultâneo, querem os dois, o mesmo tipo nas duas versões. E quando compram livros eletrónicos que não estão interessados em tê-los em papel, são livros, eu direi, de uma utilização quase de entretém. São livros de ficção que se leem rapidamente, que não têm interesse em guardar e que é quase um usar e deitar fora. Portanto, há aqui, assim, comportamentos até que não seria aquilo que se pensaria inicialmente sobre o livro eletrónico. Portanto, dito isto, há que pensar também um outro aspecto, que é, na verdade, qual é a importância que o livro em papel tem. Não agora não do ponto de vista como suporte que possa vir a concorrer com o livro eletrónico, mas do ponto de vista das características do conteúdo do próprio livro, do que é um livro. Um livro não é um texto que se use
durante 5 minutos, ou que se usa e deita fora, ou que passou e está desatualizado passado poucos momentos. E isso é uma situação muito característica, talvez mais perto daquilo que é a imprensa, que o tempo de vida útil é muito mais rápido. Por vezes são minutos, por vezes é de um dia para o outro, por vezes são horas. O livro não. O livro, pela sua natureza, do seu conteúdo, pela sua extensão e características, tem um tempo de vida muitíssimo mais longo. E isso questiona logo à partida a apreensão que se faz do seu próprio texto, não é? É uma apreensão que requer tempo, requer muitas vezes pensamento, interiorização, reflexão. E o que é certo é que o livro em papel permite isso de uma forma que até agora o livro eletrónico ainda não satisfaz, digamos assim. A verdade é que o livro em papel, se olharmos para um suporte eletrónico e um suporte em papel, o livro em papel continua a ser uma grande invenção. Porquê? Porque é reciclável, porque é extremamente económico, porque quando falamos os textos, por vezes os livros, o conteúdo eletrónico aparece como sendo mais barato, ou tendencialmente sim, porque elimina o custo do papel e elimina o custo logístico. Mas a verdade é que se entrarmos em linha de conta com todos os outros custos associados, se calhar não é assim tão mais barato, nem sequer é reciclável. Portanto, temos aqui assim ainda um terceiro aspecto que me parece muito importante e que deriva da apreensão de um texto como um texto de um livro. Na verdade, põe-se uma questão de fundo sobre a aprendizagem e sobre as consequências de, eventualmente, se perder a leitura, onde o livro em papel continua a ser, eu diria, para já, imbatível. Não estou a dizer que não possa virem a surgir novos suportes eletrónicos no futuro que sejam extremamente aliciantes. Mas para já é o que existe, não creio que ultrapasse de facto o livro em papel. E a apreensão e a leitura passam muito por isso. Passam por ter um suporte onde seja permitida essa concentração, essa profundidade, esse tempo, e um dos riscos que pode haver é o abandonar o livro em papel. Podemos encarar uma situação de uma sociedade onde o livro eletrónico per si possa perder-se o nível de leitura. Se isso acontecer, deixa-nos numa situação muito, muito complicada, porque a perca da leitura se traduz também por uma série de consequências de imediato, por exemplo, a capacidade, o vocabulário, a capacidade de organizar uma frase, capacidade de argumentar, tudo isso deriva dessa profundidade que um livro em papel, até ao momento, traz e ajuda. Não estou a dizer que não possa evoluir, eu volto a repetir, pode e poderá evoluir e haver outros suportes eletrónicos que o façam. Mas não é de todo evidente neste momento. Peço por favor, temos já só 12 minutos, portanto queria ver se ainda conseguia fazer. Terminei. Muito obrigado. Eu começo por pedir desculpa agora ao Rui Zinck pelas lacunas no currículo. A verdade é que, embora eu não tenha sido responsável por corrigir os currícula, deveria ter-me informado melhor. A única atenuante é que o meu também está omisso. E entre as omissões está o facto de eu ser presidente do Conselho Consultivo da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Uma biblioteca que tem mais de 500 anos, numa universidade que fez ontem 731 anos, portanto, e que tem, entre muitas preciosidades, tem, por exemplo, a primeira edição dos Lusíadas, editada em 1572. Ora, eu devo confessar que, sendo homem dos jornais, tendo acompanhado a evolução tecnológica
que começou a proceder-se nos anos 70, 80, não tenho nenhum elemento funcional dos primeiros. Estou-me a lembrar das disquetes de 400K, dos computadores Macintosh que nem sequer tinham sistema operativo, tinham 2 drives, e fui dos primeiros a informatizar um jornal em Portugal. Não é? Ainda tinha a base dos assinantes em cassetes que eram lidas num ZX Spectrum. Portanto, tudo isso desapareceu, tudo isso hoje não funciona, mas tenho livros com séculos. E por isso eu continuo a achar que aquele tal vice-reitor que disse ao Dr. Lopes de Castro que ele tinha vida efêmera em termos associativos e de empresariais, estava redondamente enganado. Portanto, pedindo desculpa ao Rui Zinck, vou passar agora a palavra ao João Scortesi para uma segunda ronda que tem que ser muito mais breve, porque temos só 10 minutos. João Scortesi, está connosco. Ligar o microfone. Tem de fazer o favor de ligar o seu micro, que está desligado. Sim? Agora sim? Ok. Eu para concluir, primeiro, bom ver o Lopes, um amigo que conheci aqui no Brasil, e deixar para ele um abraço. Eu vou concluir falando um pouco do que o João Alvim, eu não o conhecia, muito prazer, falou algo que é muito importante, que é o livro físico, o livro em papel, a vida que ele tem depois de vendido, né? Porque quando você joga esse livro eletrônico dentro de um tablet, ele morre ali. Ele morre, ele sucumbe. Mas o livro em papel, não. O livro em papel, às vezes, ele sai da livraria, alguém compra, depois alguém empresta, esse livro vai para outras pessoas, depois, do nada, ele é revendido, ele aparece num sebo, né? E para a economia do livro, eu sempre volto a esse ponto, é muito importante a vida que o livro impresso tem depois de ele cair na vala comum do egoísmo do leitor, né? Porque o leitor, ele acumula aquilo e aquilo não vai para frente. Então, eu gostei muito da colocação do João, do meu colega de nome, justamente apontando esse ponto. O livro, o tamanho que ele tem dentro da cadeia produtiva. Isso é um negócio ótimo, isso gera economia, gera emprego e gera sobrevivência. Uma vez na Bienal do Livro de São Paulo, eu escutei algo interessante. O que se faz para vender livros? Regra número 1, falar de livros. Então, isso que nós estamos fazendo aqui hoje é muito importante. A hora que a gente fala de livros, a gente vende livros. A gente escreve livros, a gente compra, né? Então, em vez de ficar falando um monte de bobagem, é muito bacana a gente não esquecer do livro. É isso, obrigado. Obrigado. Rui Zinck, reiterando o meu pedido de desculpas, a palavra para si, se quiser pronunciar sobre todas estas intervenções, seguramente terá coisas interessantes para nos dizer. Microfone. Está sem som? Agora já está com som, certo? Ok. Está bom. Eu estava a brincar precisamente com a ligeireza excessiva da internet e das Wikipédias, que são, de facto, ágeis e rápidas, mas que lhes falta o que é essencial, não no papel, mas nessa parte do papel como suporte, que é o livro. Os jornais, enfim, há aquela velha brincadeira, um jornal existe para nos fazer esquecer as notícias do dia anterior, mas o jornal tem, por natureza, é a passagem, mas o livro, como foi dito por João Alvim, é para ficar. Em relação ao João Scortesi, eu tive muito prazer em ouvir e gosto muito, chamou a atenção para que eletrónico e papel são apenas 2 suportes. A minha discordância é que o suporte também modifica. Aquela frase do McLuhan que é a garrafa, o meio é a mensagem.
E por isso, pôr uma garrafa modifica. E o Kundera, não é uma citação erudita, são autores que eu leio. O Kundera tem 2 textos maravilhosos. Um deles é A Lentidão, é um livro maravilhoso que é o Elogio da Lentidão. E o livro, não o papel, mas o livro, sobretudo, e o livro em papel, é lento, é um mundo em que nós paramos para refletir. E o suporte eletrónico leva-nos a não parar para refletir. Aliás, todo o discurso político e publicitário cada vez mais é decida já. Decida já, não pense. Ora, o livro é o oposto. E aí o Lopes de Castro atingiu na murcha. Depois dir-me-á quem era a besta do vice-reitor e quem era o idiota do ministro. Mas eu suspeito que sei. É fácil. Mas a lentidão é o elogio da lentidão. Um outro livro do Kundera, o Kundera diz uma coisa que para mim, enquanto artista, é essencial. Enquanto artista e leitor de arte, escritor e leitor, é essencial. Que é, na arte do romance, ele diz que a moral do romance, a ética do romance, é dizer aquilo que só pode ser dito pelo romance. Ora, nós podemos dizer assim que é o que faz o suporte em papel e o suporte digital, o que fazem ao texto, em muitos aspectos é a mesma coisa, mas há outros em que não só não é a mesma coisa, como além disso têm vantagens e desvantagens. A vantagem eletrónica é maravilhosa, as vantagens do papel são outras. Só concluindo o texto do Brinquedos, do Roland Barthes, que é, ele elogia a madeira, ou seja, ele a certa altura elogia a criatividade, mas diz que a matéria-prima para a criança, e eu pensei logo na criança pequena, o primeiro livro que o bebê deve ter aos 3 meses de idade, no banho, o primeiro livro deve ser no banho, o primeiro livro deve ser de pano, que é o tocar, essa coisa que vai ser a luta do futuro, que é continuarmos a ser sensuais como baianas dançando no carnaval. Muitos parabéns e muito obrigado. Muito obrigado. Só um detalhe. Quero aqui, se me permitem, defender a minha dama, que é a imprensa, e dizer que, embora o jornal tenha um caráter efêmero, mal dos historiadores da história contemporânea, se não pudessem contar com os jornais que estão nas hemerotecas espalhadas aí por todo o mundo, não é? Portanto, essa efemeridade não é absoluta. De facto, ainda bem que os jornais têm suporte em papel e há jornais que permitem ser excelentes auxiliares dos historiadores e construir, também com isso, construir o futuro. Mas, para uma última ronda, eu passava então agora ao Giorgio, depois ao João Alvim, Lopes de Castro e, por último, ao João Palmeiro. Peço-vos que apelo à vossa capacidade de síntese para não irmos muito para além da hora que nos foi proposta e já só faltam 2 minutos. Carlos. Ok, estão ouvindo? Estão ouvindo? Muito bem, a ouvir muito bem. Só queria aproveitar aqui no encerramento, agradecer o convite feito à Abigraf Nacional para que pudéssemos estar juntos e torcer para que realmente o livro cresça, entendeu? Possamos estar conversando, falando mais sobre o livro, divulgando mais o livro, porque eu acho que livro é cultura. Eu acho que a juventude de hoje precisa realmente estar lendo, fazer um trabalho junto às escolas e tudo mais, para que a leitura seja uma obrigatoriedade, entendeu? Dentro dos ensinos públicos e privados. Para isso aí, muito obrigado, foi um prazer participar, aprendi muito com vocês todos aí. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Dr. João Alvim. Dr. João Alvim, quer acrescentar alguma coisa? Muito brevemente dizer que é uma das nossas grandes preocupações, é de facto a falta de uma política para desenvolvimento da leitura como fator absolutamente determinante para a nossa sociedade e
E esperemos que seja possível no futuro haver um maior investimento dentro dessa área. E por fim, agradecer e dizer que estou plenamente convicto que o livro em papel vai estar por muitos e bons anos. Muito obrigado. Também esperemos todos que sim. Sim, sim. Dr. Lopes de Castro. Dr. Lopes de Castro. Muito rápido, também para agradecer a presença de todos e, em resumo, dizer: há um conjunto de pessoas que, lamentavelmente, eu encaixo nos chamados deslumbrados digitais, que olham para o papel como o inimigo, e há os realistas digitais que olham para o digital como um complemento, mais um suporte de utilização para tudo o que podemos retirar dali. Eu insisto, sempre que posso, em dois nomes, a professora Elvira Fortunato, o professor Rodrigo Martins, presidente da Academia de Ciências Europeia, que investigam o papel para perceberem o que é que o papel pode acrescentar. Já concluíram que pode ser um bom transistor e outras investigações estão em curso e, de facto, vale a pena a quem nos está a ouvir, a quem está a acompanhar este webinar, que leiam um bocado sobre a professora Elvira Fortunato, que vão perceber que o papel é mais do que o que estamos a falar. E o papel, aquele papel que nós usamos nos livros, nas revistas, nos jornais, é um bom suporte digital. Qualquer um de nós hoje, através do tablet, do computador, do telefone, utilizando o QR Code, utilizando a realidade aumentada, qualquer um de nós tem acesso a filmes, a música, a gráficos, a partir do suporte de papel. O que quer dizer que o papel tem evoluído e acomodou até hoje o que há disponível no mercado de forma digital. O papel recebeu e implementou. Hoje qualquer livro escolar, qualquer aluno que use um livro escolar pode usar o tablet, pode usar o telefone, pode ver um filme a partir do livro, pode ouvir uma música. Eu acho que a única coisa que nos separa é dizer aos nossos deslumbrados digitais para olharem melhor para o papel. Só. Muito obrigado. Muito obrigado, Lopes Castro. João Palmeiro. Muito obrigado. Ser o último é sempre um privilégio e uma dificuldade. Um privilégio que é que posso abraçar a todos que estão nesta luta que temos que continuar para que cada suporte tem o seu sítio, mas que possa continuar a desempenhar o papel que cada um lhe escolheu dar. E termino contando-vos uma pequena história. Quando a pandemia começou, aqui na Associação Portuguesa de Imprensa tivemos que inventar várias campanhas para explicar que o papel de jornal, o papel dos livros, não pega o vírus. Tivemos que inventar uma campanha que chamava "Não pegamos o vírus, lutamos contra o vírus da desinformação". E foram-se passando os meses até que, subitamente, em janeiro deste ano, infelizmente, no auge da maior crescimento da doença e da ocupação dos hospitais, começámos a receber pedidos de hospitais para nós lhes arranjarmos jornais e revistas. E porquê? Porque as estruturas digitais desses hospitais já não conseguiam absorver o número enorme de pessoas que estavam dentro dos hospitais a usar ao mesmo tempo o mundo digital e que era prioritário que tivesse que ser guardado para tudo aquilo que era combater concretamente a pandemia. E então, durante o mês de janeiro e durante o mês de fevereiro, nós conseguimos que os hospitais fossem inundados por jornais e revistas. Mas o mais interessante ainda é que
quando colegas editores me diziam mas que capacidade é que eles têm no meio de toda aquela confusão e dedicação que têm que ter aos doentes e ainda estar a pensar em distribuir jornais e revistas, porque nós não podíamos ir lá para dentro fazê-lo, porque só as pessoas autorizadas podiam estar. E a resposta que todos, enfermeiros, médicos, funcionários me deram foi quando eu entro no quarto de um doente com um jornal ou uma revista na mão para lhes dar. A alegria e o sorriso desse doente é uma coisa que nos compensa termos que pensar todos os dias que temos que tirar algum tempo para fazer essa entrega dos jornais e das revistas. E isto, neste momento difícil, não há nada mais que possa ultrapassar esta alegria e este contentamento no meio de, muitas vezes, tanta tristeza. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, João Palmeiro. Muito obrigado a todos. Para os nossos participantes no Brasil, desejo que este tenha sido um bom aperitivo para o vosso almoço. Relativamente aos portugueses, espero que não tenha sido uma sobremesa indigesta. Lamento não termos podido dar oportunidade a tantas perguntas dos participantes que queriam endereçar, mas seguramente que haverá outras oportunidades para o fazer. Um abraço para todos. Muito obrigado. Eu gostava também de agradecer mais uma vez aos nossos oradores, Rui Zinck, João Scortesi, João Alvim, João Palmeiro, Dr. Lopes Castro, Carlos de Giorgio e ao moderador Jorge Castilho. Muito obrigado, e aos participantes, assim como todas as observações colocadas no chat. Dou então por encerrado o nosso webinar e esperamos vê-los no nosso próximo evento. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Um abraço. Obrigado.